Olá, são exatamente 4:08 da manhã e aí eu resolvi gravar esse vídeo. Esses dias meu irmão mandou um vídeo com um louvor do Anderson Freire que diz assim: Deixa eu compor um hino pra você, não sei a forma que você chegou aqui. Um dia um certo homem assaltado foi, espancaram ele até no chão cair. Enquanto ele sangrava, um cidadão passou. Era um sacerdote e fingiu que não viu. Estava com pressa, tinha prioridades, mas faltava amor, essa que é a verdade. No mesmo lugar vai passar um levita. Quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo eu te amo acima de tudo, mas como a si mesmo próximo ele não amou. Fez a mesma coisa que o sacerdote, não tinha remédio para curar a dor. Com as mãos vazias, ele prosseguiu, e alguém caído pelo chão continuou. Quem conhece esse hino? Anderson Freire. Um louvor muito bonito, né? Mas esse levita que ele canta tem nada a ver com um contexto do que Jesus queria trazer para aquele professor da lei que estava questionando-o. E aí, quando meu irmão me mandou esse vídeo, eu vi ali a oportunidade de poder ensiná-lo dentro das minhas limitações, dentro do pouco que eu sei, explicá-lo o que Jesus realmente queria falar, o que Jesus queria passar, qual era o espírito, a essência, o substantivo dessa parábola. E aí, dentro do pouco que sei, eu trouxe para ele o entendimento do que é uma parábola. Eu ensinei-o de quem se trata os personagens dessa parábola, dessa linguagem figurada, dessa linguagem de criança que Jesus usou para responder o professor da lei. E aí eu resolvi trazer esse vídeo. Eu acho que pode ajudar não só ele, mas também outras pessoas que não entendem o contexto, o destinatário, a quem Jesus estava respondendo, o que significa um sacerdote, o que significa um levita, o samaritano da parábola, entendeu? Então, a partir de agora nesse vídeo, vamos começar a identificar, primeiramente, o que é uma parábola. Vamos lá? Parábola. Parábola é uma narrativa curta que, mediante o emprego de linguagem figurada, transmite um conteúdo moral. E o que é um conteúdo moral? É o modo de agir das pessoas. Então Jesus vai trazer o modo de agir dessas pessoas, desses personagens que ele usou para ilustrar a sua parábola. Dentre eles, quem seriam esses personagens? Número 1, o sacerdote. Quem era um sacerdote? Usando a Bíblia, através do dicionário bíblico vai dizer: o sacerdote era quem deveria ensinar a verdade a respeito de Deus e todos deveriam pedir conselhos a eles para saber o que é direito, pois os sacerdotes são mensageiros do Deus Todo-Poderoso. Ponto. Número 2, levita. Não tem nada a ver com uma canção ele cantou dizendo eu te amo acima de tudo. Vamos entender qual é a essência que Jesus queria trazer e quem era o levita do contexto. Levita. Um levita é um membro da tribo de Levi, um dos 12 filhos de Jacó, que ficaram responsáveis pelo serviço do tabernáculo. Entendeu? Não tem nada a ver com louvor, com levantar a mão, com cantar. O contexto diz que o levita
era simplesmente alguém que ficou responsável pelos serviços do templo. Entendeu? O levita era descendente da tribo de Levi. Tribo essa que não recebeu herança da terra, porque justamente Deus os separou para o serviço do templo. Entendeu? Agora vamos esclarecer quem era o destinatário, a quem Jesus estava respondendo. Vamos lá. Jesus estava respondendo a um professor da lei, que levantou-se para o pôr à prova. Quando digo pôr à prova, entenda-se pegá-lo em contradição. Agora que nós já identificamos o que é uma parábola, quem era o destinatário, quem era o sacerdote, quem era o levita, e agora vamos identificar também, não esquecendo, o samaritano. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram pessoas nascidas em Samaria, região que ficava entre a Judéia e a Galiléia. Os judeus e os samaritanos não se davam por causa de raça, religião e costumes. Jesus escandalizou muitos judeus porque não rejeitava os samaritanos. Então dá a entender que os samaritanos eram um povo que era rejeitado pelos judeus. Entenda, você vai entender tudo do que Jesus queria trazer para aquele professor da lei que veio questioná-lo. Entendeu? Então, diante de tudo isso, vamos à historinha para a criança, linguagem figurada que Jesus usou. Vamos lá. A parábola do bom samaritano. Iniciando. Certa ocasião, um professor da lei se levantou e, querendo pegar Jesus em contradição, perguntou. O professor da lei vai perguntar para Jesus, o mestre. Preste atenção no diálogo. Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? Note que ele quer saber o que ele tem que fazer para herdar a vida eterna. Presta bem atenção, para herdar a vida eterna. O que ele deve fazer? Jesus, o mestre, responde. O que está escrito na lei? Essa lei que vocês têm nas mãos. O que está escrito? Como você as interpreta? O professor da lei respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a inteligência. E ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Disse Jesus: a resposta está certa. Faça isso e viverá. Viverá como? Eternamente. Não foi essa a questão que ele levantou? O que ele teria que fazer para herdar a vida eterna? Então ele respondeu: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Jesus falou: certo, nota 10. Prosseguindo. Porém, o professor da lei, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Está vendo como é que ele queria pegar o mestre em contradição? E quem é o meu próximo? Olha a cara de pau. Diante desse diálogo entre o professor da lei e o mestre, agora o mestre vai respondê-lo pela última vez. Essa última questão que ele levantou. Quem é o meu próximo? Agora o mestre vai responder essa última pergunta dele. Como? Através de uma linguagem figurada, de uma parábola,
de uma linguagem para crianças entenderem. Jesus vai começar agora respondendo. Em resposta ao professor da lei, disse Jesus. Vai começar a contar a historinha. Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram, tiraram sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Ponto 1. Um homem descendo de Jerusalém para Jericó. Dá de cara com um assaltante. Os mesmos o assaltam, batem nele, rasgam a roupa dele. Conseguiram imaginar essa história na cabeça? O homem está quase morto, espancado, rasgado. E a historinha continua. Por acaso, um sacerdote, quem era o sacerdote que nós estudamos acima, estava descendo por aquele caminho. Preste atenção no que está falando. Por aquele mesmo caminho que estava o homem que foi assaltado. Estava rasgado, precisando de ajuda, quase morto. O sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, sabe o que ele fez? Atravessou para o outro lado da estrada. Número 2. Agora o número 3. Também um levita passou por ali, olhou e também atravessou para o outro lado da estrada. O sacerdote e o levita estavam no caminho quando viram um homem caído, quase morto, rasgado, atravessaram para o outro lado da estrada. Mas um samaritano, quem era o samaritano? Os rejeitados. Por quem? Pelos judeus. O povo que tinha a lei. Você começa a entender o porquê que Jesus está criando essa metáfora, essa parábola para um professor da lei que queria pegá-lo em contradição. Você começa a entender. Mas um samaritano estava viajando por aquele caminho e chegou ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele, o samaritano. Chegou perto e fez curativos nele, pondo azeite e vinho nas feridas. Depois disso, colocou-o no seu próprio animal e o levou para uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da hospedaria, dizendo: tome conta dele. Na volta, quando eu passar por aqui, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao professor da lei. Agora Jesus irá perguntá-lo. Na sua opinião, professor da lei, qual desses 3, que 3? Sacerdote, levita, samaritano. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem assaltado? Você entendeu? Qual desses 3 foi o próximo? Você já vai entender por que o próximo. Aquele que o socorreu, respondeu o professor da lei. Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. Vamos à essência agora? Vamos entender a essência, o substantivo da parábola que Jesus contou? Essência do que Jesus queria ensiná-lo. O sacerdote e o levita representam a figura da lei e os sacrifícios. Entendeu? Você lembra das pessoas da parábola? Sacerdote e levita tem a ver com lei, um templo, com sacrifícios. Você lembra?
ambos incapazes de salvar o pecador. O samaritano é figura de Jesus Cristo, que salva o homem, paga suas contas e promete voltar. Hoje, trazendo para os nossos dias, os cristos modernos somos nós. Note que o homem da parábola de Jesus não bateu de porta em porta, nem colou textos digitais pedindo ajuda. Ele simplesmente estava precisando. Jesus está nos ensinando que a reciprocidade é o espírito da lei. O próximo precisa de nós, mas aqui o próximo preste atenção, também quem ajuda, quem se faz próximo de quem precisa. Entendeu? Quando Jesus diz: qual dos três você acha que se fez o próximo do homem assaltado? Porque os religiosos, na historinha para criança, quando viram o homem para morrer, atravessaram a rua. Mas o samaritano, rejeitado por eles, estava vindo no caminho e no caminho permaneceu. E ele se fez próximo. Ele se fez próximo. O homem está lá. Ele sai da sua zona de conforto e vai se fazer próximo ao homem que está caído e o ajuda. Será que isso já aconteceu na família de algum de vocês que está vendo esse vídeo? Será que algum familiar seu, algum conhecido, estava para morrer e você, sendo levita, sacerdote, trazendo para os nossos dias, será que você, pastor, você obreiro, teve alguém na sua família ou fora dela que estava a ponto de morrer e você não se fez próximo, não foi até ele ajudá-lo, desviando o caminho, desviando o olhar, atravessando para o outro lado da estrada para não o ajudar? Será que já aconteceu isso aí na sua casa, na sua família? Você conhece algum amigo que tenha feito isso? Olha a profundidade do ensino de Jesus. Olha o que Jesus está ensinando. Não só há 2000 anos atrás, mas hoje a nós através da Bíblia. Bíblia essa que hoje é livro de referência. Bíblia essa que possui lições morais para nós que estamos aqui hoje, 2000 anos depois. Olha a profundidade do que Jesus está ensinando. É você quem deve amar a Deus horizontalmente e não verticalmente. Bilhões de cristãos, crentes, que possuem a Bíblia, como aquele professor da lei que Jesus acabou de responder, dizem adorar a Deus verticalmente. Como? Levantando suas mãos. Mas ele não está nas nuvens. Ele está bem do nosso lado. Sabe aonde? No nosso próximo. Nos nossos familiares, nos nossos vizinhos. As pessoas que estão caídas, prontas para morrer. E muitos de nós, ao vermos essas pessoas caídas, em nosso caminho, fazemos como os religiosos. Atravessamos para o outro lado da estrada. Nesse crivo chamado mundo, ele habita aqui. E é aqui onde ele é amado.
Seja próximo dele. Faça o bem para ele. Ei, muitas vezes Jesus vai aparecer em seu caminho, em meu caminho, em nosso caminho, dentro desses critérios. Quais critérios? Da metáfora que acabamos de estudar. Fique atento, fique ligado, porque nessa profundidade desse ensino, nesse contexto, está, sabe o quê? A vida eterna. Vocês lembram qual foi a pergunta dele? O que ele teria que fazer para poder conseguir a vida eterna? Então, se nós usarmos nossa inteligência, precisamos saber que vida eterna está ligada com o quê? Caridade, ajuda ao próximo, não é apenas estar no templo, portando uma Bíblia, com cargos eclesiásticos. Para quê? Se não temos a essência da lei da Bíblia, que é o amor. Espero ter ajudado até aqui. Bom dia a todos. Agora eu vou descansar.